Lucas Terra, menino de 14 anos e já com um coração enorme. Conhecido por ser uma criança encantadora, nutria em si um prazer em ajudar as pessoas. Seu sonho era se tornar médico para ajudar os mais necessitados. Mas acabou sendo vítima de um crime brutal no local onde ele mais se sentia confortável e seguro, a igreja. Hoje vamos falar sobre esse caso que chocou o Brasil e o mundo. Está começando mais um Crimes da Religião. Já repararam que o canal vive mudando de cenário? Isso é porque nós somos nômades digitais, ou seja, nós viajamos e trabalhamos ao mesmo tempo. Por isso, estamos sempre morando em cidades diferentes. E para você acompanhar a nossa vida de nômade, siga o nosso segundo canal, que é o VMS, Viver é Melhor que Sonhar. O link vai estar na descrição. Obrigada e até a próxima. Fala pessoal, meu nome é Nicolas, eu sou um neuromágico. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui eu mostro como coisas que nós pensamos que são sobrenaturais podem ser um truque de mágica ou um número de hipnose, o que me leva com uma certa frequência a falar sobre pastores que usam alguma técnica para simular algo sobrenatural, os famosos aproveitadores da fé alheia. E hoje vamos falar sobre um caso que abalou o Brasil e o mundo. O caso do menino Lucas Terra, que foi torturado, abusado e queimado vivo por 3 pastores e um segurança da sua própria igreja. Lucas Terra nasceu em Salvador no dia 20 de outubro de 1986, mas passou boa parte da sua vida no Rio de Janeiro. Desde criança apresentava um comportamento bem altruísta e também era muito religioso. No Rio de Janeiro, ele andava com outros religiosos pregando para pessoas e doando roupa para os mais necessitados. Ele frequentava a comunidade da Santa Cruz, onde ficou conhecido como Anjo da Santa Cruz. Em janeiro de 2001, o seu pai, Carlos Terra, decidiu mudar para a Itália, onde a mãe já estava morando. Porém, antes de mudar para lá, ele decidiu passar um tempo na sua cidade natal, Salvador, para se despedir dos familiares, dos amigos. O Lucas, na época, tinha apenas 14 anos, ele não queria nem mudar do Rio de Janeiro, muito menos do Brasil, mas, como um bom menino, só podia obedecer. E como ele era muito devoto, ele não queria parar de frequentar a igreja. Então, ele passou a frequentar, já lá em Salvador, a Igreja Universal do Reino de Deus, que na época tinha como pastor auxiliar Silvio Galizio, de 21 anos. O Silvio Galizio também era recém-chegado na igreja e não se sabe direito o que aconteceu no local que ele trabalhava antes, na outra igreja que ele trabalhava, mas sabe-se que ele foi afastado por mau comportamento e que ele tinha o apelido de secretário do diabo. Nessa época, o Lucas já ocupava o cargo de obreiro, mas acabou recebendo uma promoção informal e passou a ser o assessor pessoal do Silvio Galizio. E aí a aproximação já começava a ficar um pouco estranha, já que o pastor ficava cerceando a liberdade de Lucas, não deixava ele conversar com ninguém, ter amigos e muito menos se aproximar de garotas. Em fevereiro de 2001, o Lucas se apaixonou por uma menina da igreja, mas o pastor proibiu terminantemente que ele se aproximasse da garota. Dava a impressão que ele era ciumento e obcecado pelo Lucas. No final de fevereiro, o Lucas e mais um outro menino ficaram trabalhando juntos com Galizia até tarde na igreja e então acabaram dormindo por lá mesmo. Só que o outro garoto recebeu um travesseiro e foi dormir no banco da igreja. Já o Lucas foi levado para o quarto do pastor Galizia. Claro que assim, o pai do Lucas foi avisado que ele ia dormir na igreja, ele não viu problema nenhum na época, mas ele não sabia, claro, que ele dormiu no quarto do pastor. Não se sabe se o Lucas foi molestado nesse dia, mas pouco tempo depois, Galizia foi transferido mais uma vez. Mesmo depois de ser transferido, Galizia continuou frequentando a igreja que o Lucas frequentava. O tempo passou e chegou 21 de março de 2001. Após o culto, o Lucas estava conversando com alguns amigos e com a namorada, porque com o afastamento do pastor, ele passou a namorar aquela garota que ele era apaixonado. Então, o Lucas se despediu dos amigos e seguiu junto com o pastor Galizia
Galisa para outra igreja. O Lucas tinha combinado com o pai que ia chegar em casa 21h30, mais ou menos, 9h30, né, da noite. E já é lá mais de 10 horas, então ele ligou de um orelhão, isso era exatamente 10h09, 22 horas e 9 minutos, e avisou: ó pai, tô aqui com o pastor, tal, vou me atrasar um pouquinho. Beleza. E nunca mais voltou para casa. Claro que no dia seguinte o pai, desesperado, começou a procurar pelo Lucas, e claro que a primeira pessoa que ele foi procurar era o pastor Galisa. O pastor disse que deixou o Lucas num ponto de ônibus e que seguiu para outra igreja. Pouco tempo depois, ele mudaria essa história, dizendo que deixou o Lucas em um mercado em um outro bairro. A princípio, Carlos não quis preocupar a mãe sobre o desaparecimento, então não contou por alguns dias, mas claro, foi numa delegacia e a busca pelo Lucas começou. Carlos chegou inclusive a oferecer uma recompensa para quem tivesse qualquer informação que levasse ao paradeiro do Lucas. Então, no dia 23 de março, foi encontrado um corpo em um terreno baldio carbonizado dentro de uma caixa. E quem avisou ao Carlos, o pai, que encontraram esse corpo, foi um pastor que nunca havia ouvido falar na vida, que não conhecia. Esse pastor passou na casa do Carlos, levou ele até o IML, presumo, né, para fazer o reconhecimento do corpo, e chegando na porta do local do IML, ele falou: peraí, pode deixar que eu mesmo reconheço, você já está muito abalado. Ele foi lá e disse primeiramente ao legista: não é o Lucas. Depois voltou para cá e falou: não era seu filho. E as buscas então continuaram. Nesse momento a mãe já havia sido informada e voltou para o Brasil. Nesse momento, a polícia já tinha notícia de que 3 homens numa Kombi e mais 2 numa moto entraram num terreno baldio, atearam fogo em alguma coisa e saíram correndo. 43 dias depois, o corpo carbonizado foi submetido ao teste de DNA e descobriu-se que era sim o corpo do Lucas. O laudo indicou que a causa da morte foi carbonização. Lucas foi amordaçado, amarrado e espancado. Também foi indicado que houve uma tentativa de asfixia, já que encontraram um pano dentro da boca do Lucas. Pano esse que batia com o tecido da cortina da igreja que o Lucas frequentava. Não foi possível determinar se ele foi abusado, mas o promotor Davi Galo aceitou a denúncia. No dia 24 de outubro, a polícia indiciou Silvio Galisa pelo assassinato. Mas, por algum motivo, a prisão preventiva dele não foi decretada, então a família tomou medidas extremas. Eles procuraram os direitos humanos, o Ministério da Justiça e até mesmo a sede da ONU na Suíça para pedir que algo fosse feito. E uma coisa que chamou a atenção é que esse pastor, que morava na periferia, estava sendo defendido por um dos maiores advogados do Brasil. De onde estaria vindo o dinheiro? De Deus? De certa forma, talvez. Foi apenas em junho de 2004 que aconteceu o primeiro julgamento. Segundo relatos, várias testemunhas do caso foram ameaçadas, inclusive a própria família do Lucas. Galisa foi sentenciado a 23 anos de prisão, que acabaram sendo reduzidos para 15 anos. A princípio, o único suspeito era Galisa, mas após um segundo depoimento do mesmo, ele acusou outros 2 líderes da congregação de serem autores do crime. São eles, o ex-bispo Fernando Aparecido da Silva e o pastor Joel Miranda. Segundo o novo depoimento, Lucas teria visto um ato sexual entre os 2 na igreja. Ao verem que Lucas havia presenciado a situação, os acusados resolveram matá-lo, mas antes abusaram sexualmente dele e depois atearam fogo em seu corpo. A única coisa que é constante no depoimento de Galisa é ele negar a sua culpa, né? Ele se dizer inocente. Ele diz que foi ameaçado caso não assumisse tudo sozinho. Mas ele diz que quando chegou ao local, o Lucas já estava morto no porta-malas do carro. O promotor do caso tratou esses novos 2 acusados como cúmplices. Se você está gostando até agora, gostando, claro, do vídeo, não do caso, inscreva-se, ative as notificações e para me acompanhar mais de perto, siga-me também no Instagram. O meu Instagram é @neuromágico. O pastor Fernando Aparecido da Silva chegou a ser preso, mas em poucos meses passou a responder em liberdade e atualmente ele é pastor em Minas Gerais. Joel Miranda nunca foi preso e atualmente é pastor no Rio de Janeiro. Em novembro do ano passado, o STF decidiu que os pastores vão a júri popular. A data ainda não foi marcada por causa da pandemia. Silvio Galisa cumpriu 7 anos de prisão e atualmente está em liberdade condicional e nas suas redes sociais ele se define como pastor e estudante de direito. O pai, Carlos Terra, infelizmente faleceu em 2019, mas a mãe continua lutando por justiça. E a Igreja Universal, eles nunca disseram uma palavra sobre o assunto. Em outubro de 2007, eles foram condenados a pagar 1 milhão como indenização para a família do Lucas, mas acabaram recorrendo e em 2008 foram condenados
novamente e dessa vez a pagar 2 milhões de indenização. Bom, eu disse que foi decidido que eles irão à júri popular. Acontece que, se eles não forem logo, o crime corre o risco de prescrever. Atualmente existe uma petição para que o caso seja julgado antes que prescreva. Eu vou deixar todas as informações. Eu peço que para você que está me assistindo que, por favor, também assine essa petição para que esse crime não seja mais um dos muitos crimes cometidos por pastores que acabam sendo simplesmente impunes, esquecidos, abafados, porque essas pessoas são poderosas, elas têm dinheiro, elas têm influência, elas mandam inclusive na política do Brasil, beleza? As informações para essa petição vão estar aqui. Como vocês podem imaginar, essa não é a única história cabulosa envolvendo a Igreja Universal do Reino de Deus. Eu tenho aqui um vídeo que é inspirado em um livro, recortado de um livro, tá? Que conta vários casos complicados da Igreja Universal. E todas as fontes do caso vão estar na descrição, beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Não vou nem fazer piada para encerrar esse vídeo. Valeu, até mais.